Glória a Deus. Muito bem, iniciamos há umas 3 semanas uma aventura sobre o tema do ano de 2018 que Deus já colocou no nosso coração, que vai ser o ano do favor. Não é o favor de, vou fazer um negocinho para você, não. Favor de Deus é graça. É uma liberação de Deus dizendo, você não merece, mas eu resolvi te abençoar. Eu e você não merecemos, mas o Senhor pôs no coração, eu vou abrir as portas para você, eu vou fazer algo novo na sua vida. Chegou um tempo da virada. Quantos creem nisso? Nós estamos crendo nisso, palavras têm sido liberadas, temos visto o Senhor se mover nesse sentido. Começamos então a ministração falando de Isaías 43, 18 e 19, que diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que estou fazendo algo novo. E nós trabalhamos 3 coisas que te prendem no passado e que te impedem de usufruir o futuro, te impedem de usufruir a virada. 3 coisas. O peso do pecado que eu vivi no passado. Quando muitas vezes eu vivo debaixo de cobrança de mim mesmo, porque eu errei, fico, caramba, poxa, que chato e tal. E esse peso de cobrança não permite que você comece a viver uma nova vida e você fica repetindo em ciclos de pecados que precisam ser quebrados na sua vida. Isso impede você de entrar no novo. Um segundo aspecto que nós mencionamos é o fato de você viver nas feridas do passado. Sim, eu e você fomos machucados. Quantos aqui admitem, sabem que nós passamos alguns bocados amargos no passado? Passamos, todos passamos. Às vezes estamos passando palavras, pessoas que nos feriram, circunstâncias que não foram muito agradáveis. Nós vivemos essas coisas, mas deixa eu te dizer, por mais doloroso que tenha sido, a graça de Deus te dá poder de seguir adiante. Quem está em Cristo, nova criatura é? Então vamos lá, eu sei que você conhece a palavra, eu te peguei de surpresa, então eu vou falar a metade do texto, você vai dizer assim, as coisas velhas já passaram. Eu sei que você sabe, eu só estou te ajudando. Fala, as coisas velhas já passaram. Então, vou rebobinar, começar de novo. Então, quem está em Cristo, nova criatura é? Nada como pregar a palavra para uma igreja que conhece a palavra, não é verdade? E aí nós falamos que, independente do que aconteceu, Deus tem uma medida de coisa nova para você. Não fique mais no passado. Pegue na mão de alguém e diga assim, a dor já passou. Tempo de lágrimas acabou. Deus faz tudo novo e eu o seguirei sempre. Com essa que acabamos de cantar, já cantamos 489 vezes o coro dessa música nos últimos 10 dias. Quantos aqui sonharam cantando essa música? Tem alguém aqui? Pastor, não sai, eu quero esquecer a música, não sai da minha cabeça. É assim mesmo, essa é a ideia, porque Deus vai fazer algo novo na sua vida. E por fim nós falamos, minha esposa citou na ministração de louvor, que às vezes a gente fica apegado aos milagres do passado. Nossa, foi tão bom, Deus me abençoou, e você fica vivendo aquele milagre e não põe a vasilha para trás. Põe a vasilha para trás do milagre que aconteceu, porque tem outra vasilha para ser cheia. Deus não tem só um milagre, Deus tem uma sequência de milagres para a sua vida. Aí na semana passada nós falamos sobre a restauração. Não há virada se não houver restauração. E não há restauração se não houver retorno. Falamos isso baseado no livro de Esdras, quando o povo, depois de 70 anos, foi chamado pelo Senhor para voltar para reconstruir Jerusalém. Esdras e Neemias conduziu o povo, e aí nós falamos que há 4 fundamentos que precisam ser restaurados para que haja virada. Número 1, se a alma do povo não for restaurada, não tem virada. Se não houver restauração da casa, não há virada. Se não houver restauração do sacerdócio, não há virada. E se não houver restauração do altar. 4 aspectos de restauração. E nessa noite, eu quero falar sobre a restauração da alma do povo. Por que a restauração da alma do povo? Quando a Bíblia fala em Esdras capítulo 3, sobre a restauração da alma do povo, é que você precisa entender o seguinte. Esse povo tinha ficado 70 anos cativo e muitos deles tinham construído sua vida lá na Babilônia. Mas agora chegou o tempo de deixar tudo o que eles tinham construído para começar uma nova vida. Só que deixar a Babilônia era um sacrifício muito grande.
Porque deixar a Babilônia significava deixar uma nação forte, uma nação próspera, uma nação top, uma nação super avançada, uma nação onde eu tinha feito a minha vida, e agora eu deixo tudo para começar tudo de novo numa nação totalmente destruída. Deixa eu te dizer uma coisa. O primeiro aspecto, eu falei que sem restauração não tem virada, e sem retorno não há restauração. Todos nós temos um ponto onde precisamos retornar nas nossas vidas. Em algum aspecto da nossa vida, há um retorno a ser feito. Há uma volta a se fazer. Voltas, retornos não são fáceis. Retornar nunca foi fácil em aspecto algum. Porque quando você desviou da rota que você estava indo, se você saiu em algum aspecto da sua vida daquele alinhamento que você tinha, que o Senhor tinha mostrado para você, é porque você foi para algo que te era prazeroso, para algo que te chamou a atenção, para algo que te atraiu, que te seduziu, para algo que foi confortável para você. Em algum momento da trajetória, aquela decisão de permanecer ficou um pouco mais difícil e você começou, às vezes sem perceber, a desviar o seu coração. E quando a palavra de Deus vem que quer restaurar a sua alma, um retorno é necessário. Às vezes não um retorno só geográfico, mas um retorno aqui dentro. E esses retornos são difíceis. Porque, diga assim comigo, todo retorno implica em renúncias, implica em abrir mão, deixar de lado, para poder alcançar o alvo. Quem está entendendo, irmãos? Agora, olha Esdras capítulo 3, para a gente ver qual foi a estratégia de Esdras para restaurar a alma do povo. Mas antes ainda de ler, eu preciso falar um pouco mais sobre a importância de restaurar a alma do povo. Um povo doente não prospera, irmãos. Um povo aprisionado com uma cultura mental, emocional, que vem se repetindo desde gerações passadas, com comportamentos, com atitudes. Um povo que não rompe na sua maneira de pensar, nas suas emoções, é um povo aprisionado e nunca experimenta romper. Mas eu creio que Deus nesses dias está levantando uma geração de pessoas cujo coração está totalmente disposto a romper com o passado, a romper com a forma antiga de pensar e dizer, eu vou pensar do jeito que tem que pensar, que vai me trazer para aquilo que Deus tem para a minha vida. Você crê que Deus está levantando essa geração? Quantos aqui reconhecem que nós somos um povo que precisamos ser curados na nossa alma? Quantos reconhecem? Eu poderia entrar em vários assuntos aqui. Vou citar só um, para você entender como que o nosso povo, nós como povo, quando eu falo de povo, eu falo corporativo, lógico, mas estou falando individualmente também. Ontem, eu não sei quantos lembram aqui do Mário Júnior. Há uns anos atrás frequentou a igreja, hoje ele mora fora. E ele voltou a fazer feira, ele faz feiras, ele está fazendo uma feira de construção e começou uma feira agora, sexta-feira, acaba hoje, lá no subsolo do Iguatemi. Uma feira de construção, arquitetura, muito bem montado, ele é um bom profissional nessa área. E eu fui lá para fazer a abertura ontem, por volta da 13h, a gente fez a abertura, fez a oração. Mas eu cheguei lá e esse empresário, esse empreendedor falou assim para mim, hoje é domingo? Foi antes? Foi sexta-feira? Sexta-feira. Cheguei lá, ele veio me cumprimentar. Primeira coisa que ele falou, pastor do céu, eu já estou na terceira, quarta edição da feira em Franca, que é uma cidade menor que Rio Preto. Mas tudo que se tenta fazer em Rio Preto trava. De todos os lados trava. Aí ele começou a falar, chegou um empresário, ele me apresentou, o cara começou a falar, rapaz, eu não consigo entender Rio Preto, as cidades, elas andam, elas vão para frente, mas Rio Preto, você quer trazer algo novo, trava. Sabe o que eu percebi? Uma história que não é muito diferente do que acontece aqui na nossa cidade. Existem alguns coronéis, existem alguns mandatários que não permitem que algumas coisas novas surjam. E embora Rio Preto seja uma grande cidade, isso acontece lá também. Sabe o que é isso? Um povo que precisa ser curado na sua alma. Um povo com uma mentalidade que não se deixa prender por nada. Um povo que não tem medo do novo. Um povo que não tem medo de dar um passo adiante. Um povo que sabe entrar no tempo da promessa. Pegue na mão de alguém e diga assim, Deus quer transformar você num povo com uma mentalidade curada.
em nome de Jesus. Amém? Olha só Esdras capítulo 3, versículo 1. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam estabelecidos em suas cidades. Presta bem atenção nessa primeira parte. Qual é o primeiro aspecto, qual é a primeira provisão de Esdras para ministrar cura na alma do povo? Estabelecer o povo. Diga comigo, estabelecer. Veja que isso durou 7 meses. 4 meses foi na estrada, viajando da Pérsia para Israel. 3 meses eles ficaram na cidade de Jerusalém, se estabelecendo. Preste bem atenção nisso que eu vou falar para você. Esdras foi sábio. E Esdras orientou o povo: nós não vamos fazer nada enquanto vocês não se estabelecerem nas suas casas. Arrumem suas casas, preparem suas casas, converse com as suas famílias. Porque o estabelecer não era só arrumar a casa. O estabelecer tinha uma outra coisa. Imagina que a família chegava lá e um filho olhava para o outro e falava assim: não tem nem rua para brincar. Só tem ruína nas ruas. E a mãe falava assim: eu não tenho nem um tanque para lavar a roupa. Eu não tenho lá... Aí o menino chegava: pai, onde é o shopping? Não, filho, shopping não tem aqui. Shopping vai ter ainda. A gente vai construir a cidade está destruída, a gente vai reconstruir. Você consegue imaginar o drama de uma família para se estabelecer ali? Sabe o que um pai desse tinha que fazer? Ele tinha que dizer para os filhos e para a mãe assim: queridos, Deus trouxe a gente para cá. Eu sei que agora pode não parecer muito legal, mas vai ser uma bênção, porque se Deus estiver com a gente, e Ele está com a gente, nós vamos dar conta de fazer isso. E talvez o pai tinha que dizer assim: não pensa só nas coisas boas que a gente deixou, pensa que nós vamos construir uma nação para os nossos descendentes. Nós vamos reconstruir essa nação, para que os teus filhos, meus filhos, para que os meus netos, meus bisnetos, os netos de vocês, as próximas gerações, possam lembrar do seu nome, do meu nome, como aqueles que reedificaram a cidade. Irmãos, nós estamos aqui em Tanabi, não apenas para tentar construir uma cidade melhor para nós, mas nós estamos em Tanabi para construir um lugar que vai ser bênção para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações vindouras. E eu profetizo aqui que as próximas gerações vão saber que houve um povo poderoso que se levantou para declarar que essa cidade é do Senhor Jesus. E as próximas gerações não vão passar os mesmos desafios que nós passamos aqui, porque vai ser uma cidade abençoada pelo Senhor. Vai ser uma cidade cheia do poder, cheia de igreja, cheia do povo, cheio da presença de Deus. Sabe por quê? Porque eles vão lembrar de vocês. O meu avô construiu uma igreja lá naquela avenida, e eles frequentavam lá, e o fogo descia lá, e eles eram profetas, e eles edificaram, eles se estabeleceram na cidade, e hoje nós temos uma cidade abençoada. Quantos creem nisso? Agora, essa palavra estabelecer também pode ser traduzida na Bíblia por raiz, enraizar, criar raízes. Ninguém floresce se não criar raízes. Não tem como você romper se você não estabelecer os seus pés, o seu coração, a estaca na terra. Eu quero ler alguns textos com você. Olha o que diz Isaías 27, 6. Isaías capítulo 27, versículo 6 diz assim, ó: dias virão em que Jacó lançará raízes e Israel florescerá e brotará. Preste atenção. E olha o jogo de palavras e de nomes. Quem que vai estabelecer raízes? Quem vai? Quem vai? Quem vai, irmãos? Jacó. Olha a progressão. Jacó, um homem que precisava de transformação, um homem que tinha seus problemas, que amava a Deus, mas que tinha um monte de problema de caráter. Jacó vai estabelecer suas raízes. Mas Israel, o homem transformado, o homem cheio do poder de Deus, ele vai florescer. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Enquanto nós estamos num processo nas nossas vidas de sermos transformados, essa é a hora de lançar raízes. Essa é a hora de fincarmos os nossos pés. Essa é a hora da gente dizer: eu tenho uma casa, eu tenho um pai, eu tenho uma herança. Porque criar raízes é isso, irmãos. Criar raízes é você ter uma casa. É você ter um pai. E quem tem uma casa e quem tem um pai tem uma herança. Vocês lembram? Nós fomos ministrados acho que no ano passado sobre isso. O pastor Luiz de Curitiba falou: nós temos uma casa, nós temos um pai, nós temos uma herança. E sabe, irmãos, tem gente que quer herança, mas não quer a casa e não quer o pai. Quando você quer a herança sem a casa e sem o pai, essa herança vai te destruir.
Porque foi o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo disse, pai, me dá minha herança. E a Bíblia diz que ele pegou a herança e foi embora da casa. Ele não quis a casa e não quis o pai. Não passou muito tempo, a herança acabou com a vida dele. E lá na lama ele disse assim, ei, peraí, eu tenho um pai. Eu tenho uma casa. Nem que eu volte para ser escravo do meu pai, eu vou voltar para minha casa. E ele voltou. E porque ele voltou, ele foi restituído de tudo que perdeu. Porque não tem herança se não tiver casa e não tiver pai. Irmãos, esse negócio de ficar andando de um canto para o outro é coisa de órfão. Quem é filho tem a casa. A casa tem um pai. Quem é o pai? A autoridade que Deus estabeleceu naquela casa. Estou falando de igreja, irmãos. Está entendendo? E o que é estar na casa? É conhecer a visão, é obedecer às autoridades, é entender que Deus colocou ali aquele pastor para cuidar da tua vida, é se aliançar, enraizar, criar raízes, irmãos. Criar raízes. Pastor, mas peraí. E se Deus me mandar para outro canto? Se Deus te mandar para outro canto, a raiz não precisa ser arrancada. Você criou raízes, relacionamentos continuam, você não precisa quebrar vínculos, nós te abençoamos, te enviamos, porque cremos que quando a raiz está fincada, floresce. Sim ou não? Diga para alguém, você tem uma casa, você tem um pai, você tem uma herança. Mas diga também, herança sem casa e pai vira maldição. Quem está entendendo, irmãos? Faz sentido para você? Então olha a estratégia de Esdras. Gente, se estabeleça. Quanto tempo vocês precisam para se estabelecer? 1 mês? 45 dias? 2 meses? Tá bom, então eu vou dar 3 meses. Gaste o tempo que quiser. Presta atenção nisso. Nós não podemos ter pressa para estabelecer raízes. Porque se quisermos apressar e pular etapas, o que florescer sem raízes vai nos destruir a nós mesmos. E isso é o que Jesus fala em Mateus 13, quando ele conta a parábola do semeador. E ele diz assim, essas pessoas são aqueles que receberam a palavra com alegria, mas não tinham profundidade em si mesmos, não tinham raiz em si mesmos. E porque não tinham raiz, a palavra veio, cresceu e morreu. Quem não tem raiz, nem a palavra de Deus consegue reter. Quem não tem raiz, nem consegue entender as profundidades do reino. Quem não tem raiz em si mesmo, não tem raiz em lugar nenhum. Deus quer te ensinar a ter raiz. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Pensa numa casa, numa família. Quando eu sei que temos muitos casais aqui, mas temos muitos jovens. Quando você estava ou está na casa do pai, você concorda 100% com tudo que o pai faz? Você concordava quando o pai falava assim, 10 horas em casa. Pai, hoje é sexta-feira, amanhã eu não tenho aula. 10 horas em casa. Quem gostava disso? Quem já ficou bravo por causa disso? Ninguém? Ou você era daqueles que o pai falava, eu quero você 10 horas. Ô pai, obrigado. Eu ia voltar às 9, o senhor me deu às 10. Puxa, que alegria, como eu estou feliz que você está... Quem fazia isso? Ou quando o pai dizia assim, você não vai, mas meu irmão foi, mas você não vai. Por quê? Não sei, senti de você não ir. Teve essas coisas? Quem já tomou banho de leite aqui? Eu já. Na casa do pai, às vezes tem umas coisas que a gente não entende, mas é a casa do meu pai. Eu tenho raiz, eu não sou um aventureiro, eu não sou um forasteiro. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa. E quem tem pai, quem tem casa, tem herança. E quem recebe herança de casa e de pai vai prosperar. E essa herança vai se multiplicar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando um povo está estabelecido e sabe qual é a sua casa e quem é o seu pai, certamente esse povo será frutífero. Irmãos, nós estamos vendo os ramos dessa casa se espalharem por vários lugares. Nós estamos muito impactados de ver, por exemplo, só um exemplo, eu sei que em muitos lugares está acontecendo, em muitas células, mas a gente está chocado com o que está acontecendo na casa do Fernando e da Patrícia. Os vizinhos estão incomodados. Os vizinhos falam assim, aquele povo é doido, mas aquele povo está prosperando. Teve vizinho lá que falou assim, uai, o que está acontecendo? Parece que eles mudaram, não tem mais barulho na casa.
Aí vira o Fernando lavando. Não, mudaram mesmo. É outro carro, nem é aquele carro mais velho. O Fernando aqui, que é o líder dos traficantes, ex-traficantes. Está tudo se convertendo, indo para a célula dele, irmãos. Eu estava fazendo um momento de discipulado com a Ademar, e estava falando com o Fernando explicando a estratégia de como é o funcionamento da célula. É assim, ó. Se a gente chegar lá 8 horas, os caras ainda estão na maconha. Estando na maconha, dá beleza para a gente chegar e falar. 9 horas eles já estão na cocaína, aí eles ficam isolados, não querem mais saber de nada, então não adianta. Olha como eles combinam a estratégia para pregar, para fazer a célula. Mas sabe o que é isso? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É um povo que está se enraizando na casa, que tem pai, que sabe seguir a palavra de Deus. Quando esse povo doido começa a adorar a Deus, irmãos, toda a célula tem um endemoniado se manifestando, porque não aguenta o poder de Deus ali. É sério, irmãos. A glória de Deus está indo naquele lugar. Todo domingo o Fernando traz alguém diferente. Um mais doido que o outro. Que é uma grande... Não estou falando de vocês. Os outros. Mas sabe o que é isso? Diga assim comigo. Quem está enraizado, floresce. Amém? Segundo. Posso continuar, irmãos? Segundo, olha o que diz aqui na continuação do versículo 1. O povo se reuniu finalmente em Jerusalém com grande unanimidade, como se fosse um só ser humano. Além de estar estabelecido para a alma do povo ser curado, tem que ser só um. Não pode ser um povo dividido. Não pode ser um povo que no meio do povo tem fuxico, fofoca, falatórios. Um falando mal do outro, um expondo o erro do outro. Isso não pode acontecer no nosso meio. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz assim: irmãos, rogo-vos pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que falem todos a mesma coisa. Quando nós não falamos a mesma linguagem, quando nós não temos a mesma visão, quando nós aceitamos falatórios contrários à visão, irmãos, nós perdemos a nossa identidade. Isso não é só quando se fala de um ou outro, é quando acontece, seja com quem for. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem um compromisso na sua agenda de destruição contra aqueles que falam mal uns dos outros. Eu posso provar isso na Bíblia. Olha o que diz Salmo 52, de 2 a 5. Eu vou ler com você aqui no paredão. Salmo 52, do versículo 2 ao versículo 5. Conseguiu achar aí? A tua língua maquina planos de destruição, como uma navalha afiada. Ó tu que usas de dolo. Tu amas antes o mal do que o bem, e o mentir do que o falar a verdade. 4. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Faz uma pausa aqui. Sabe de quem o salmista está falando aqui? De pessoas que usam a boca para fraudar, para falar mal de outras pessoas, para falar mal da família, para ficar fuxicando, fofocando uns dos outros. Olha a consequência. Versículo 5. Também Deus te esmagará para sempre, arrebatar-te-á. Agora, olha isso. Arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Escuta, Deus tem um compromisso para desarraigar. Ele tira a raiz de pessoas que estão enraizadas, mas estão falando mal, mas estão abrindo a boca, mas estão contaminando, estão fora da visão, não se colocam. Irmãos, eu não estou falando aqui nenhum peso no meu coração, como se eu soubesse que alguém está falando alguma coisa. Não estou falando isso, eu estou falando com foco de um povo de alma curada. Quantos aqui creem que nós vamos nos levantar como um povo de alma curada? Quantos creem? Então, isso que eu estou falando serve para que nós aprendamos a blindar a igreja. Não, peraí, você vai falar de quem? Vai falar do Tuti? Não vai falar do Tuti. Sabe por quê? Porque o Tuti está na igreja. O Tuti, casado com a Marcela. O Tuti faz parte, foi no encontro. Irmão, você não pode falar do Tuti. Não, pastor, mas eu vi. Não quero saber. Porque eu tenho uma aliança com o Tuti. Se ele tiver alguma coisa para me falar, ele vai falar. Você não precisa falar para mim. Quem está entendendo, irmãos? Faz sentido isso? Quando a igreja começa a agir desse jeito, nós estamos sendo um povo curado.
E não vai acontecer a promessa que está escrito lá. Deus desarraiga, Deus tira a raiz de pessoas que usam a sua boca para fraudar. Graças a Deus, em nome de Jesus, no nosso meio não tem isso. Amém, irmãos? Em Provérbios, capítulo 6, versículo 16, diz assim, que há 6 coisas que Deus aborrece, mas tem a 7ª que Deus abomina. Aí fala 6 coisas que Deus não gosta, quando chega na 7ª ele fala assim, um irmão que faz contenda entre irmãos. Tipo assim, eu chego para Ademir, como é o mesmo nome do irmão aqui? Marcos, Ademir. Você ficou sabendo do Marcos? É, o quê? Olha, eu estou falando só para a gente orar. Vamos orar pelo Marcos. Mas o Marcos, quando eu fiz isso e falei algo que o Marcos fez, o coração do Ademir já ficou armado, mesmo sem perceber, contra o Marcos. Porque eu lancei um veneno no coração dele. Mas pastor, eu não inventei nada. Se você tivesse inventado, era outro pecado. Era mentira. Eu estou falando quando você viu ou sabe de alguma coisa errada e você contamina contando para o outro. Isso é descobrir o irmão. Quando você faz isso, você cai nessa condenação de Provérbios 6,16, que diz que Deus abomina quem joga irmão contra irmão. Nessa casa não pode ter isso. Porque essa casa está vivendo uma atmosfera de virada, uma atmosfera de romper. E não vamos permitir que você caia nesse engodo de Satanás. Porque isso vai causar destruição para a sua vida. Eu não quero ver você destruído. Pegue na mão de alguém e diga assim, eu não quero ver você destruído. A sua boca é santa. Fala assim, se você não tem nada para falar bem do seu irmão, ore em línguas. Pronto, aí não vai ter risco. Concorda comigo, Luiz? Glória a Deus. Existe um outro texto em Salmo 94, 21, 23, que confirma esse mesmo pensamento. Olha Salmo 94, 21, 23. Salmo 94, 21, 23. Salmo 94, 21. Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. 22. Ele fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fiquei assustado quando eu comecei a ver na palavra de Deus qual é a consequência na vida de pessoas que emprestam a sua boca para fraudar, para falar mal, para acusar a vida dos santos, para tramar, para fazer fofoca contra irmãos e irmãos. É perigoso, a Bíblia diz que Deus vai destruir o tal que faz isso, pelo amor de Deus. Se porventura isso aconteceu com você, quando você viu, já falou, peça perdão a Deus, conserte urgentemente, saia do alvo da condenação por quem faz esse tipo de coisa. Amém, irmãos? Terceiro e último lugar, quando Deus quer restaurar a alma do povo, olha o que diz aqui no texto. Versículo 2, então Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, dispuseram seus corações e começaram a erguer o altar do Deus de Israel. Eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio dessa imagem que eu vou construir agora. No Antigo Testamento, vamos usar a figura de Elias. Quando Elias quis invocar o nome do Senhor, porque o povo de Israel estava servindo a Baal, Elias chama o povo de Israel e fala assim, vamos reedificar o altar. O que significa reedificar o altar? O altar era formado por 2 estruturas. A primeira, uma pedra lavrada que servia como mesa. Era uma pedra alisada, trabalhada, que servia como mesa para colocar as ofertas. Embaixo dessa pedra havia um monte de outras pedras, de tal maneira dispostas que pudessem sustentar a mesa firmemente, para que na hora do sacrifício, na hora da oferta, aquele altar não balangasse e pudesse cair. Quando Elias quis invocar o nome do Senhor, ele precisou colocar pedra sobre pedra. Isso significa restaurar o altar. Vamos trazer isso para nossos dias, para o Novo Testamento. O que significa restaurar o altar?
Existem algumas pedras na sua vida que te mantêm conectado com o Senhor. Pedra 1, oração. Quando um filho de Deus para de orar, essa pedra saiu do lugar. Ela saiu da base de sustentação. Outra pedra, palavra de Deus. Eu não estou falando de você fazer aquela leitura, bom, deixa eu ler aqui um salmo, e aí para aliviar minha consciência, porque hoje eu nem consegui ler, e aí você faz aquela leitura, graças a Deus estou livre. Não, eu estou falando disso. Eu estou falando daquela meditação, daquele tempo que você para beber e comer da palavra de Deus. Isso é outra pedra. Se faltou, ou você não tem meditado na palavra de Deus, o teu altar está bambo. Mas dia menos dia você vai cair. Uma outra pedra que precisa ser restaurada é essa aqui, ó. Jesus disse assim, quando você for apresentar alguma coisa no altar e lembrar que um irmão teu tem alguma coisa contra você, deixa a oferta no altar e faz o quê? Vai lá ter com teu irmão. Isso é outra pedra. Às vezes a gente fica com coisa guardada no coração contra as pessoas, fica com chateações de coisas que fizeram, e fizeram mesmo, e machucaram, e a gente deixa aquilo ficar no coração. Isso é uma pedra que deixa o teu altar bambo. Você não vai conseguir oferecer oferta nesse altar. Quando a Bíblia diz em Esdras 3 que o povo começou a restaurar o altar, para nós significa o seguinte: precisa voltar a ter aquela conversa com o Pai. Precisa voltar a ter aquele tempo de intimidade, aquele tempo de adoração, aquele tempo de comunhão, aquele tempo com a palavra, o conserto com os meus irmãos, o liberar o perdão para quem eu preciso liberar, o abençoar a vida daqueles que têm me perseguido. Sabe quem que são os que perseguem? Aqueles que constantemente estão me fazendo perder o sério. Não posso deixar de todos os dias. Se você tem um abençoado que faz você perder noção da vida, quase toda semana ou todo dia, eu preciso dizer para você, Deus te deu um instrumento para você treinar o teu amor, a paciência, a bondade e a oração. Porque todo dia você vai ter que orar perdoando essa pessoa. Vamos fazer o seguinte, fecha os olhos aí rapidinho. Quantos tem um abençoado desse na sua vida que estão te perseguindo? Levanta a mão bem alto. Meu Deus, quanta gente. É por isso que Deus está falando isso com você. Perdoa e todo dia, aliás, todo dia você vai ter que lembrar dessa pessoa em oração. Na hora que você for ter o teu momento com Deus, você vai ter que dizer, Deus, eu amo aquela pessoa. Como ela é importante para mim. Aliás, Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe essa pessoa muito. Não com a oração da Dona Maria. Lembram? Vem com o machado do céu, Senhor. E acerta a cabeça. Não é essa a oração. É a oração, Deus, tem misericórdia, abençoa essa pessoa. Isso é uma pedra no altar. Mas tem outras pedras, irmãos. Concertos na vida. Concertos com a casa do Senhor, concerto com as tuas autoridades, concerto com os irmãos, concerto com a tua vida financeira. O que anda errado? O que precisa voltar ao lugar? São as pedras que vão manter o teu altar restaurado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tiago capítulo 5, do 16 ao 18, fala sobre restaurar o altar. Não usa o termo restaurar o altar, mas ele diz assim, está entre vós alguém doente? Chame o presbítero. E ele vai fazer. E se tiver pecado, confesse os pecados. O que é isso? Restaurar o altar. Confessar pecados faz parte da restauração do altar. Deixa eu dizer uma coisa para você que tem me alarmado nos últimos dias. Eu tenho ouvido muitos crentes dizendo assim. Eu tenho ouvido crentes dizer assim. Eu sei que eu preciso voltar, mas eu não sei como voltar. Eu sei que eu preciso restaurar algo que um dia eu já tive no meu coração, mas eu não consigo fazer isso. Eu tenho estado alarmado com declarações como essa. Por quê? Porque são crentes sólidos que um dia serviram, estiveram firmes na casa, mas sem perceber, sem ter tido vigilância no coração, seu coração foi desviando, talvez por coisas que ouviram, por circunstâncias que viveram, por chateações que enfrentaram,
E aquilo, quando a pessoa se vê, ela está fora do alinhamento com a vontade de Deus para a sua vida. E ali ela não consegue. Ela assiste os outros sendo abençoados. Assistem os outros recebendo, mas não consegue. E nessa noite, eu creio que Deus quer trazer cura para a alma de muita gente. Nessa noite eu creio que Deus quer restaurar o altar. Ele quer te levar a restaurar o altar. Talvez o que você precisa restaurar na sua vida é que você percebeu que você talvez já está há algum tempo na casa, mas você não criou raízes na casa. Você não se alicerçou na casa. Você não se conectou, vinculou com as suas autoridades, com a visão da casa. E se isso está acontecendo, talvez você hoje tenha tido o entendimento do porquê que a tua vida está travada. Porque você tem que estar enraizado para poder florescer. Ou talvez você vai enxergar que está faltando na sua vida, além de estar estabelecido, você tem pecado contra o corpo de Cristo. Você tem falado mal, ou tem ficado com mágoas e ressentimentos no coração. Ou talvez o que está faltando é restaurar algumas pedras desse altar. Ou talvez é tudo junto. Eu queria orar com você. Porque eu creio que Deus está trazendo cura para a nossa alma, para nos preparar para a virada que está programada para as nossas vidas. Feche os seus olhos por um instante. Então eu quero te dar a oportunidade a todos que são filhos do Senhor, que reconhecem que precisam receber essa cura na alma, e essa cura está fundamentada nesses 3 pilares: se estabelecer, criar raízes, andar em unidade, restaurar o altar. Eu não conheço melhor lugar para restaurar o altar do que diante do altar de Deus. É por isso que eu quero dar essa oportunidade para você que enxerga na sua vida a necessidade de algum tipo desse conserto. Eu quero que você saia do seu lugar, venha até aqui no altar, fazer a sua oração de consagração ao Senhor, de reconsagração, de ajuste, de conserto. Enquanto a música vai tocar, eu vou te dar alguns segundos para você tomar essa decisão urgentemente e fazer isso. Creio, Deus, que o Senhor tem uma medida maior, um romper nas nossas vidas, mas sem restauração de altar, sem restauração não há virada. Tem que haver uma volta, tem que haver um retorno, e às vezes a gente precisa de ajuda para ter retorno. E eu quero, antes de orar, eu quero ainda insistir, se há mais alguém que reconhece que precisa fazer isso, nós vamos começar a cantar. Enquanto isso eu dou o tempo para esses irmãos fazerem sua oração. Outros que queiram vir vão sair dos seus lugares para a gente orar. Vamos cantar. Reconheço que fizeste em mim por tua graça. Eu sou livre, fui curado. Tudo novo já se fez. Volto atrás, prosseguirei, declaro que em ti o meu passado venci. Tudo novo. Quero chamar os pastores, supervisores e líderes para me ajudarem aqui. E sigo, não volto atrás, eu prosseguirei, declaro que em ti o meu passado venci, tudo novo se fez. Entrego minha vida a Cristo e sigo em frente. Me enriqueces com o poder de tuas mãos.
volto atrás, eu seguirei. Declaro que em ti meu passado venci, tudo novo se fez. Entrego minha vida a Cristo e sigo, não volto atrás, eu seguirei. Declaro que em ti meu passado venci, tudo novo se fez. Entrego minha vida a Cristo e sigo em frente. Eu seguirei em frente. Deus faz tudo novo. Deus faz tudo novo e eu o seguirei sempre. Deus faz tudo novo. Deus faz tudo novo e eu o seguirei sempre. Vamos ficar em pé, queridos. Eu queria que você orasse com alguém para a gente encerrar. Ache alguém que você possa orar. Se você puder orar por uma pessoa que você não conhece, eu quero que você fique à vontade, mas eu quero que você ore com alguém. Nesse sentido, Deus, traz restauração na nossa casa, traz restauração na vida desse irmão. Restaura o altar, restaura, Senhor, o que precisa ser restaurado. Fale aí com o seu irmão, ore com ele agora. Vamos levantar um clamor nessa hora, em nome de Jesus. Vamos orar aí uns pelos outros. De tuas mãos outra chance e destes, aleluia, aleluia, yeah, yeah, yeah. Não volto atrás, eu prosseguirei e declaro que em ti o meu passado venci, tudo novo se fez. Entrego minha vida a Cristo e sigo, não volto atrás, eu prosseguirei. Declaro que em ti o meu passado venci, tudo novo se fez. Entrego minha vida a Cristo e sigo em frente. Oh, oh, oh. Eu seguirei. Deus faz tudo novo. Diga: Deus faz tudo novo. Deus faz tudo novo e eu o seguirei sempre. Deus faz tudo novo e eu o seguirei sempre. Mais uma vez, só as vozes. Deus faz tudo novo. Quero ouvir a igreja. Deus. E eu o seguirei. Eu quero liberar uma palavra de cura agora, nessa hora, em nome do Senhor Jesus. A Kelly veio testificar que ontem à noite ela estava com a mão machucada, o ombro, e enquanto nós adorávamos ela foi curada, sumiu tudo, é isso, Kelly? A unção de cura está aqui nessa noite.
E eu quero que todos aqueles que se encontram enfermos levante a mão bem alto, porque eu vou pedir ajuda de oração. Por favor, levante a mão bem alto se você está com algum tipo de enfermidade. Agora, igreja, olhe para essas pessoas que estão com a mão erguida. E eu preciso de uma mobilização de fé agora. Saia do seu lugar e toque numa dessas pessoas, porque nós vamos orar agora por cura por todo este lugar. Tem gente com a mão erguida para todos, em todas as alas aqui. Então, por favor, pastor, mas Deus vai me usar? Vai, Deus vai te usar. Toque em alguém, por favor. Alguém está orando ali com a Dora lá atrás. Vamos declarar cura. Comece a orar, enquanto os instrumentos tocam. Comece a orar agora, por cura. Dê uma ordem, a instrução é essa. Fale a enfermidade para sair. A enfermidade, saia dessa vida agora. Dor, saia dessa vida agora. Mal, saia dessa vida agora. Coluna, volte ao seu lugar. Cabeça, pare de doer. Problema de circulação, cesse agora. O poder de Deus é liberado nessa noite aqui. Receba a cura onde quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus. Joelhos sejam curados agora. Problemas nos rins, haja cura agora. Cura agora nos corações, nos pulmões. Oh, deixa o rio de Deus fluir nessa hora com cura. Vamos declarar agora. Enquanto os instrumentos vão tocando, nós vamos explodir cantando Deus faz tudo novo. A bateria vai conduzir aí um crescente. Presta atenção. Não é só cura que está acontecendo aqui agora. Há uma liberação de Deus acontecendo na sua casa agora. Há uma liberação de Deus fluindo na sua casa agora. Eu vou contar até 3 e nós vamos explodir cantando Deus faz tudo novo. E essa declaração é uma declaração de romper para a sua vida financeira. É uma declaração de romper para a saúde na sua casa. É uma declaração de romper para o relacionamento na sua família. É uma declaração de romper para todas as áreas da sua vida. Vamos lá. 1, 2 e 3. Deus faz tudo novo. E eu o seguirei. Pode ser mais forte ainda. Deus faz tudo novo. Deus faz. Está fazendo agora. Eu o seguirei sempre. A última vez, só as vozes, todos. Deus faz. Deus. E eu o seguirei sempre. Oh, aleluia. Aleluia. Você vai sonhar com essa música. Você vai acordar cantando essa música. Você vai comer farofa cantando essa música. Deus faz tudo novo. Vamos ficar de pé. Abra suas mãos. Que a chuva de bênção do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa. Poder de Deus inunde você, para você permanecer enraizado na presença dEle, na casa, na célula. Que o Senhor te faça brilhar, brilhar a luz dEle através da tua vida. Que você ganhe vidas, que o teu coração pulse segundo o coração de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. É proibido sair sem abraçar alguém. Você tem que abraçar alguém. Declarar o amor de Deus sobre essa vida em nome de Jesus.